Eu queria chamar aqui o nosso deputado estadual, o nosso delegado Olim. Vamos lá? Vamos começar. O senhor fica à vontade, o senhor pode chamar os seus mediadores. Eu chamo. Já que quer chamar, você quer que eu chamo? Posso chamar? Puxa vida, que torcida, hein? Nossa, muito obrigado. Lotamos aqui a nossa sala aqui. Primeiramente, então, eu quero já chamar aqui de pronto. Bom, essa plenária de segurança artificial, estou muito lisonjeado de ter escolhido aqui, muito obrigado aqui, Júnior, cadê o nosso presidente nacional? Desceu, Ciro, para a gente poder ser um mediador tão importante, como vi hoje aqui, tantas pessoas importantes, alguns que vieram aqui de manhã, estão aqui desde cedo. Hoje, quem manda no Brasil estava aqui, prestigiando o progressista, prestigiando o nosso partido, e nós mostrando a força que tem o Partido Progressista no Brasil. Hoje já somos o segundo maior e tenho certeza que na próxima eleição nós seremos o primeiro, contando com o apoio de todos esses que trabalham, que estavam hoje aqui. Mostrou prestígio, não só para o nosso senador, não só para o Maurício Neves, não só para nós, deputados estaduais, deputados federais, que estão aqui de montes dos progressistas, mas mostrando a força de São Paulo dentro da política. Quero aqui... sentado é melhor, né? Tá bom. Quero aqui a Fundação Milton Campos, transformando a segurança pública com a inteligência artificial para a versão eficiente. Quero aqui chamar um dos palestrantes, o senhor Caio Monte Cláudio, por gentileza. Senhor Caio. Aí. Daqui a pouco eu já falo para os senhores, por gentileza. Quero chamar aqui também o senhor João Henrique Martins. E o doutor Igor Valério, por gentileza. Primeiramente, isso aí para a gente ficar mais fácil. O senhor Caio Monte Cláudio é especialista em segurança eletrônica, empresário sócio e cofundador da empresa Dixin, é isso? Dixin, empresa do ecossistema de pesquisas e desenvolvimento e inovação no estado de São Paulo. Quero aqui também o do senhor João Henrique Martins, outro palestrante, cientista político especializado em economia ilícita e controle do crime. Atualmente é coordenador geral do Centro Integrado do Comando e Controle do Centro Integrado de Inteligência da Segurança Pública no gabinete do secretário, é isso? Quero aqui apresentar o doutor Igor Valério, advogado, graduado em Direito pela USP e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, secretário da Comissão de Direitos Autorais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, os senhores aqui que participarão desse nosso... Vai ser uma conversa, né? Na verdade, um debate de segurança pública. E antes de eu começar aqui a passar a palavra para os senhores, eu quero rapidamente ler um trecho aqui que eu preparei. Quero meus cumprimentos, mais uma vez, ao nosso senador Ciro Nogueira, que é o nosso presidente nacional. Não estou vendo aqui, porque está agora, desceu, mas quero também cumprimentar o doutor Maurício, o nosso deputado federal Maurício Neves, o PP, Progressistas, eu cumprimento em nome aqui do Júnior, que é o nosso secretário. Quero cumprimentar aqui os deputados federais que vieram, eu vi aqui uma deputada federal, mas acho que ela desceu, não está aqui agora. Quero cumprimentar as guardas, comandante da guarda que veio pessoalmente, juntamente com a chefia da Guarda de São Paulo, aliás, essa grande guarda municipal, que tanto trabalha, eu estou sendo a CPI do crack, e os senhores, eu lendo, porque eu estou participando, que sou o relator, quem mais trabalha
em São Paulo com craque são os senhores. Eu quero parabenizá-los pelo que os senhores passam todos os dias no centro de São Paulo. A Polícia Militar faz a sua parte, mas os senhores, pode ter certeza, são os que mais põem a mão na massa, são os que tiram, levam para um lado, levam para o outro. Ninguém entende mais de crack do que os senhores. Aliás, eu estou chamando um dos senhores lá para participar e nos ajudar. Não sei se já receberam o requerimento, mas eu mandei chamá-los, juntamente com a secretária também, que é uma secretária, né, da Guarda, ela também para participar. E quero também agradecer os vereadores presentes, temos vários vereadores candidatos dos progressistas, a minha assessoria que está aqui, meu chefe de gabinete, quer dizer, eu acho que hoje é um dia que nós temos que estar junto aqui, que é isso aqui que está escrito aqui, ó, inteligência artificial. Isso é que está agora, só se fala nisso, é só você ver o evento como foi de manhã, muito, muito prestigiado. Em São Paulo, eu acho que um dos eventos mais prestigiados nesses últimos anos foi esse evento de hoje aqui, do nosso senador Ciro Nogueira, que é o nosso presidente nacional do Progressistas, um homem inteligente, um homem que vive política. Acho que eu só conheço um cara que é que nem ele, é um pouco parecido, que é o Gilberto Kassab, que é 24 horas ligado na política. E eu acho que o Ciro está ali, os dois, que qualquer hora que você estiver, ele te atende e ele está sempre em prol da população. Vivemos há mais de um século e meio diversos avanços tecnológicos que gratuitamente aumentaram a velocidade das mudanças disruptivas que proporcionam e aumentam a necessidade de reflexões fundamentais para se repensar nossas vidas, com rumos cada vez mais complexos e incertos. Vivemos uma quarta revolução industrial, que tem alterado radicalmente a força como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. É um desafio que se abre a cada dia para entender o que está acontecendo, para ainda decidir o que se fará e, finalmente, fazer o que for pretendido. Surge no mundo moderno a utilização de tecnologia, como robôs autônomos, impressão 3D, cibersegurança, cloud realidade, aumentando em tantas outras novidades que alteram para melhor a qualidade de vida de todos os humanos, com resultados práticos em diversos aspectos, como envelhecimento, longevidade humana, cura de doenças, mobilidade personalizada e outras facilitações que permitem que muitos afazeres diários nossos passem a ser informatizados. Meu óculos. Dentre todas essas maravilhas, uma que causa grande assombro pelo seu alcance e utilidade é a inteligência artificial. Sabemos que todos os setores que não implantaram a tecnologia de inteligência artificial aliada às pessoas na gestão, não obterão grandes êxitos e nas tratativas públicas, onde é fundamental um eficiente processo de funcionamento, a ampla utilização do IA. O que podemos esperar da nossa segurança pública quanto à inteligência artificial estiver em pleno funcionamento em nosso país. Em primeiro lugar, também trabalhamos com a paz social, um conceito mais amplo que assambarca a segurança pública, a qual é alcançada quando o controle dos conflitos pessoais e públicos tem impacto minimizado na sociedade. Entre os vetores que compõem a paz social está a segurança pública, a qual, isolada e desarticulada de outros setores, não poderá jamais ser eficiente e plena. Por isso, em nossa plataforma de trabalho, estão as questões de polícia e segurança pública, a causa animal, sossego público e o combate às drogas, pela educação e outros vetores que podem ser vistos com frentes desarticuladas entre si, mas que encontram em comum a procura da paz social. Essa é a principal bandeira do nosso mandato. E entre as inúmeras ferramentas que tornam possíveis nossos objetivos, estão já em uso, ainda que em diferentes fases de implementação, tecnologias de ponta que permitem uma melhor articulação e desempenhos isolados dos vetores que compõem a procura da paz social. Uma das tecnologias mais importantes é a inteligência artificial, hoje a partir de uma importante iniciativa da Fundação Milton Campos,
Temos a honra, nas plenárias realizadas, de entender o uso indispensável dessa tecnologia, que veio para ficar e já era sonhada desde os primórdios da Revolução Industrial. Nesta nossa sessão plenária, teremos a satisfação de ouvir e aprender com as preleções dos mestres especialistas em segurança pública, João Henrique Martins, Caio Monte Cláudio e Igor Valério, de como a inteligência artificial e as novas tecnologias são fundamentais e de pronta aplicação nesse importante setor. Portanto, sem mais preâmbulos, vamos aproveitar tais conhecimentos com a alegria que o novo e eficiente tem o prazer de nos dar. Eu quero aqui, primeiramente, para que faça uso da palavra, o senhor Caio Monte Cláudio, e eu, de pronto, já faço uma pergunta. A inteligência artificial pode analisar grandes quantidades de dados rapidamente? Ou você acredita que isso pode ajudar a antecipar e prevenir incidentes de segurança como crimes violentos e crimes cibernéticos? Tem a palavra o senhor Caio Monte Cláudio. Obrigado, delegado Olim. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. E é de extrema importância a todos vocês estarem aqui, pois a gente sabe que quem tem o conhecimento, ele tem a força. E às vezes, no mercado de segurança, a gente sabe que uma pequena vantagem, às vezes, pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Que a gente entra no tema, eu sou do mercado de segurança eletrônica, passei quase 17 anos, um pouquinho mais de 17 anos, para o mercado de segurança eletrônica, muito focado nas grandes empresas, as principais empresas hoje do país e da América do Sul, e eu acompanhei muito essa evolução de tecnologia, que é até um pouco estranho, né? A gente falar, não, 17 anos, tanta mudança assim? Sim, porque a gente está acostumado com os nossos avós, né? Que viam uma mudança a cada 4 décadas. Ah, deu 4 décadas, alguém fazia alguma coisa, inventava luz. Para nós, hoje em dia, está cada vez mais rápido. Então, o que a Fundação está fazendo aqui, inclusive merece um parabéns, a Fundação Milton Campos, porque precisa ter cada vez mais disso, para que a gente possa deixar mais acessível o conhecimento. Porque isso é que nos vai dar vantagem. Inclusive, para a pergunta, delegado Olim, que você me comentou se isso daria uma diferença na questão da investigação ou numa questão de uma vantagem para combater questões de segurança, com toda certeza. Porque a tecnologia, acredito que vocês vão concordar comigo, ela é igual uma ferramenta que está na mesa. E está ali para quem quiser usar. E é importante que nós, do lado da segurança, de preferência, que a gente chegue primeiro. Porque da mesma forma com que nos ajuda, também pode ajudar o outro lado. Um exemplo rápido de uma reunião que eu participei agora de manhã foi Starlink. Ele permite com que a internet chegue em qualquer lugar. Nas regiões de fronteira do nosso país, não tem link. E uma das dificuldades e uma das barreiras para que algo aconteça de uma forma mais rápida era a falta de comunicação de criminosos. Então, às vezes, ele chegava no meio da mata, ele tinha que esperar, calcular mais ou menos o horário, porque não tinha sinal de celular nem internet. Não tinha. Passou a ter. E se nós, do lado da segurança, não soubermos como isso funciona, como isso interage, é um problema para nós. Então, como até comentaram nos painéis anteriores, a velocidade da inteligência artificial vai ajudar com que a gente chegue mais rápido no problema. E quanto mais dedicado nós estivermos a entender, conhecer e aplicar, melhor para a segurança da sociedade. Isso é ótimo. Melhorou? Pode me dar um toque se estiver muito baixo. Então é importante a gente estar antenado sobre isso. Então sim, a inteligência artificial e outras tecnologias cada vez mais vão auxiliar com que a gente fique mais ágil. Porque se nós, igual nós estamos reunidos aqui, eles também estão reunidos lá. Então nós precisamos ter mais encontros como esse e nós precisamos ter mais acesso cada vez mais rápido a essa tecnologia. Então,
Me estendi um pouco, delegado, mas... O senhor pode continuar falando, pode. Mas é de extrema Na importância. sua parte palestrante. Foi a primeira pergunta e o senhor dá prosseguimento. Tá. Então, é de extrema importância, pessoal. Então, é de extrema importância. Porque isso vai garantir com que a gente faça planejamento melhor. Então, se nós conseguirmos com que inteligência artificial, processamento de dados, captação de dados, e não somente a captação de dados, que isso também está em alta e está na moda, né? Não, juntei diversos dados. E fez o quê? Pôs em cima da mesa? Não, tem um arquivo, são trocentos teras de informação. Ótimo! E aí, o que você vai fazer com isso? Então, é importante que a gente tenha esse acompanhamento, porque o que estão aplicando em outros mercados com a inteligência artificial, por exemplo, um mercado não tão preocupante como de pedir uma pizza, ele utiliza a inteligência artificial e usa os dados para fazer análise, inclusive, quase na precisão de rua. Quase na precisão de rua. Então, naquela rua, naquele horário, aquelas pessoas que estão lá têm uma preferência por esse tipo de comida. Incrível, né? Incrível. Então, isso, a mesma coisa, delegado Olimpo, podemos fazer para a parte criminal, para a parte de combate Você acha que o criminoso não vai chegar junto primeiro do que a polícia? Depende de nós. E uma coisa boa, e em breve ele vai falar, o João, ele está com uma missão razoável e tem muito conhecimento nesse assunto aqui. Mas existe sim o avanço. Então isso faz com que os cálculos, a tomada de decisão, utilizando o processamento da inteligência, como esse que eu comentei de aplicativos de pedir comida, de chegar ao ponto de saber, naquele horário, aquelas pessoas, naquele momento, têm uma tendência a pedir esse tipo de comida, e isso não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém parado na tela, como ainda tem hoje, pessoas olhando para câmeras em centrais de monitoramento. Olhando aquele monte de câmera e tentando achar alguma coisa suspeita. Vamos torcer para que ele não esteja com sono ou que ele não tenha ido para a balada na noite anterior. Por quê? É humano. E não tem como, ele não vai conseguir ter a mesma performance do equipamento. A inteligência artificial e a evolução da tecnologia vem nos ajudar para isso. Um conjunto de pessoas, todos com a mão para cima, que o vigilante ou o operador de monitoramento não viu, a câmera pode ter inteligência para avisar que algo está acontecendo naquela situação, sem ninguém ver. E aí você tem uma camada de pessoas prontas para tomar atitude quando o telefone vermelho toca, que aí é quando a tecnologia não pisca. Existe ainda assim uma evolução dela, mas a tendência dela não piscar, tomar café ou ficar no telefone é maior, né? Então, isso vai ajudar com que a tomada de decisão seja mais rápida, mais assertiva. E aí você gerou uma velocidade no atendimento. Mas aí você captura dados. Que poucos fazem esse próximo passo. E isso é de extrema importância. Juntar uma coincidência de regiões aonde sempre, quando tem determinado evento, as pessoas levantam a mão e são rendidas, e sempre a polícia vai lá e confirma que houve um evento, houve um crime. Esse é o que fazer com os dados. É diferente de empilhar em cima da mesa. Então, você junta a ver que existe uma sequência, qual que é o padrão que existe entre elas, e isso vai dar para a segurança a possibilidade de identificar um problema. Então, vamos supor um exemplo de coisas com banco ou com assalto a lojas de varejo, ao invés de nós esperarmos a chegar a um nível de diversas cidades serem prejudicadas, será que com a inteligência artificial não conseguiria perceber essa tendência nas primeiras duas que aconteceram? Por isso que a gente precisa dominar. Exatamente, exatamente. E inclusive, não só o evento, mas qual é o tipo de armamento que estão utilizando, qual é o tipo que pode ser uma tendência, então isso pode gerar uma investigação para determinado tipo de armamento, qual é o tipo de comportamento, a quantidade de pessoas, são várias informações que podem contribuir para que nós da segurança, a gente se antecipe, ou na hora de agir, a gente haja com mais precisão. E para a gestão, consequentemente, menos gasto.
porque você consegue ser mais preciso. É isso. Muito bom. Eu quero aqui, então, agora aproveitar o João, dar uma brecha nessa conversa, porque agora acho que aqui tem tudo ligado muito à segurança pública. A questão do uso de tecnologia de segurança pública é cada vez mais relevante. Qual a sua opinião sobre a implementação de sistemas de monitoramento como câmeras de segurança, reconhecimento facial, no contexto de São Paulo? Quais são os possíveis benefícios e desafios associados a essa abordagem? Como o senhor está no próprio gabinete, acho que o senhor tem muito que pode nos ajudar aqui na parte da segurança pública, na inteligência artificial. Tem a palavra e fique à vontade. Obrigado, deputado. Bem, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Faço minhas as palavras do Caio aqui sobre a importância do evento, né? E vou logo já aproveitar algumas bolas aqui que o Caio levantou para a gente... Muitas. Veja, deputado, há muita informação, né, e há muita empolgação em relação a essas tecnologias, principalmente essas estruturas mais... não são mais modernas, mas elas têm esse viés, parecem, né, mais modernas que as outras, que é o reconhecimento facial, a captação de imagens, né, com tecnologias mais modernas, um padrão de qualidade das imagens mais modernas, uma capacidade de busca da imagem e precisão maior. Tudo isso é necessário, tanto a captação da imagem quanto a constituição de bancos de dados confiáveis para transitar a informação a fim de conseguir reconhecimento facial e conseguir mais uma dimensão de controle na área da segurança pública e privada, inclusive, né? Só que, na minha visão, a principal contribuição da inteligência artificial, ainda que para esses tipos de recursos e soluções é fundamental e necessário, mas a contribuição da inteligência artificial para o contexto de países como o Brasil, e principalmente, não só para países com o nosso contexto, mas o próprio desafio do ponto de vista tecnológico hoje, é um passo atrás, que é o processamento de dados, né? É uma área chamada de computação cognitiva, que é talvez o elemento central da inteligência artificial, que é fazer com que recursos tecnológicos, ou seja, algoritmos, tenham a capacidade de fazer uma análise sintática e semântica, né? No sentido da interpretação de informações muito próximas ao que um humano consegue fazer, para, uma vez interpretado o fato, ele subsidiar rapidamente quem precisa tomar uma decisão. Seja um policial em campo, como um policial militar ou um guarda civil municipal, seja um investigador de polícia que tem ali um alvo, né, dentro de um objeto de investigação, e aí na análise de milhões de dados, aquela inteligência capta a informação que o investigador precisa para concluir o seu processo, seja para os times de inteligência nas polícias que organizam a atividade de inteligência para a sua finalidade, né? Nas polícias judiciárias, a inteligência sempre é um recurso da autoridade policial no momento da investigação. Nas polícias ostensivas, Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Rodoviária Federal, ela é um recurso principalmente de planejamento operacional, né? Qual é o local onde, neste momento, volta das 4 horas da tarde, qual é o local onde há o maior risco de alguém ter o seu celular roubado e ser morto em razão disso? Então, é esse local que as polícias ostensivas precisam estar lá presentes para evitar isso, né? Então, como fazer isso? E aí, por que eu digo que isso é o principal desafio? Porque o mar de informações onde isso é acessível, ele tem duas dimensões importantes de desafio. Uma é a quantidade, a outra é que, diferentemente, eu vou buscar o exemplo exatamente que o Caio trouxe, diferentemente de uma empresa que faz entrega de comida, que processa os dados, ela já processa os dados, considerando todo o uso que ela vai dar para ele, na segurança a gente não consegue fazer isso. Eu já vou explicar por quê. Então, são duas dimensões. Uma é a quantidade, a outra é a captação ou a qualidade da informação que chega. Você não consegue produzir a informação e já consumir. Ela precisa passar por um processo antes, chamado de curadoria, data clean, que é basicamente a limpeza, e depois o processo de reestruturação do dado. Tudo isso são medidas repetitivas
difíceis de serem realizadas. Elas são, na maioria das vezes, são repetidas, porque os eventos são iguais, mas existe um percentual pequeno que vai variando ao longo do tempo, então eu preciso ter capacidade de diagnosticar eventos novos. Deixa eu ir para o mundo dos exemplos, para isso ficar mais claro. Em São Paulo, registra-se nas delegacias de polícia algo em torno de 5 milhões de boletins de ocorrência por ano. Desses 5 milhões, algo em torno, deputado, de 2,4, nós estamos falando de ocorrências criminais. O restante são aquelas ocorrências não criminais, outros. Veja, daí você já tem uma implicação considerável. Se qualquer analista da Polícia Civil que quer organizar para um time de investigação os dados, ou que é ainda mais grave nesse caso, das polícias ostensivas, ele quer saber, por exemplo, qual lugar que tem mais roubo. Aí ele vai e concentra um mapa, faz aquele famoso mapa de calor e põe os roubos. Bem, algo em torno de 40, dependendo da região, entre 30% e 60% dos dados, dependendo da região, podem ser casos ou não criminais ou casos quase fraude. Por exemplo, quando alguém perde um celular, para conseguir lá o seguro, ele faz um registro de furto. Ou ele faz um registro, inclusive por uma medida... Comunicação de crime. Falsa comunicação. Inclusive por uma medida muito importante que a Polícia Civil tomou nos últimos anos, que foi expandir os casos de registro na delegacia eletrônica, para que você não vá até a delegacia. Que eu ia fazer BL pelo IRG para não pagar a taxa. Aí nós tiramos isso na Assembleia. Agora, exatamente. Ele fazia isso, aumentava, mas que ia furtar o meu RG roubar. Não era, para não pagar a taxa. É para não pagar a taxa, percebe? Percebe como esse é o tipo de informação que vai poluindo a base de dados? E que se eu não conseguir fazer, que no trabalho de computação cognitiva é o famoso data clean, eu preciso identificar. E não é simplesmente uma identificação que você consegue desenhar no algoritmo. Você precisa ter alguém que conheça, que tenha lido esses boletins de ocorrência, que conheça da dinâmica da produção de crime e da própria produção de investigação ou de patrulhamento, para dizer, não, esse caso aqui é o caso do RG, ele está fazendo isso porque isso não está escrito lá. Então, a inteligência, eu não tenho nenhum medo da inteligência artificial, porque ela sempre vai precisar dos referenciais humanos. Alguém tem que dizer isso, ela tem que ir para o lado direito, tem que ir para o lado esquerdo, tem que ir para o centro, ela tem que ir para cima, para baixo, alguém vai dar um referencial, vai fazer uma base treinada, vai organizar isso, e aí o algoritmo começa a trabalhar, ou uma sequência de algoritmos, para fazer aquilo que eu estou chamando. Essa é uma área chamada de processamento de linguagem natural, que vai se aprofundar em algoritmos com machine learning, porque a máquina começa a aprender sozinho determinados padrões de erros ou de problemas. Então, eu dei um exemplo que se eu não tirar isso, quer dizer, na hora que eu começo a reorganizar a base, uma base que inicia com 5 milhões de dados pode cair para 2,5. Isso muda tudo na hora de fazer o planejamento, ok? Bem, aí quando sobrou só os dados criminais, que não são poucos, eu também preciso diferenciar, que aí cai para o segundo problema, que eu falei, que é a qualidade do dado ou a razão pela qual o dado foi estruturado. Todo mundo estrutura o dado sempre. Um fenômeno acontece, quem observa o fenômeno analisa com o seu rol de referências baseado no uso que ele vai dar, ok? Então, quando essa ocorrência chega até a delegacia, o delegado de polícia, qual que é a referência dele? A legislação penal, o Código Penal, legislação penal especial, porque cabe ao delegado de polícia dar a primeira tipificação, se for um caso de prisão em flagrante, mais ainda, porque ele precisa especificar qual é o crime. Isso é roubo, isso é furto, isso é homicídio, latrocínio. Mas na hora que ele faz a classificação jurídica, ela é só uma das dimensões possíveis. E ela não é a melhor dimensão, por exemplo, para o planejamento, para que o crime deixe de voltar a ocorrer, porque ela tem um foco, além de ser o Código de Processo Penal e a legislação penal, ela tem um foco no criminoso, em quem cometeu o crime. Ele precisa descrever precisamente o comportamento delituoso. Para que isso? Para iniciar o processo. Mas quando eu falo em construir política pública de controle do crime, a definição jurídica não ajuda. Quer ver um exemplo? Os casos de estupro. 2/3 dos casos de estupros são uma dinâmica como fenômeno social completamente distinto daquilo que é 1/3. 2/3, as vítimas são predominantemente crianças ou mulheres que são vitimadas por agressores íntimos, que a literatura assim denomina, que são os predadores sexuais, que ocorrem dentro de casa. Um pai, um irmão, um parente, um vizinho, alguém que circula.
O crime ocorre, em regra, dentro de um ambiente controlado pelo agressor, mas que também do qual a vítima participa. Pode ser a própria casa dela. 2/3. 1/3 é o caso de estupro clássico, que quando eu falo do crime, todo mundo imagina. Uma mulher andando na rua, é arrebatada por um criminoso, que desloca ela para um local seguro para ele realizar a violência sexual. No primeiro caso, é um caso crônico, objeto de investigação, necessário que seja, inclusive, que a investigação seja rápida para chegar no agressor e evitar, geralmente é um agressor serial. Mas ele ainda que é um objeto de investigação, ele é um objeto com pouco impacto das instituições de segurança pública. Eu preciso colocar imagine um mapa de mulheres e crianças que foram violentadas por um agressor íntimo. Eu preciso colocar esse mapa na mesa e chamar equipe de saúde, assistência social, talvez igrejas que tenham atividade social no local, pessoas que consigam entrar dentro dos lares e perceberem padrões de vitimização que se repetem no tempo. Senão isso não vai acontecer, não é isso, doutor? Agora, um outro caso, que é esse 1/3, é um fenômeno social completamente diferente. A agressão ou a captura, o arrebatamento das mulheres em campo, ele é absolutamente previsível, porque o predador sexual, ele atua como um animal de rapina. Ele define um território onde ele se sente seguro e repete, age e vai repetindo. Se você conseguir identificar precocemente o momento que ele atua, você precisa de poucas vítimas para identificá-lo. É ruim o termo que eu falei, você precisa de vítimas, né? Porque essas informações precisam chegar, no caso do boletim de ocorrência, só depois que a mulher ou a criança foi de fato vitimada. Mas se eu tenho o padrão das primeiras vítimas, eu consigo evitar que se torne uma série longa ao ponto de só quando eu tiver 20, 30 vítimas que eu consigo identificar. Isso a inteligência artificial me ajuda. Se essa inteligência artificial está analisando o boletim de ocorrência, perceba que eu não estou falando de câmera, não estou falando de reconhecimento facial, eu estou falando de algo mais básico. Por quê? Porque esses dados já estão na minha mão. Eu falei dos 5 milhões de registros de boletim de ocorrência realizado pela Polícia Civil de São Paulo. Só que eu tenho, depois que eu descobri isso, e ainda eu tenho mais 18 milhões de atendimentos realizados pela Polícia Militar no Sistema 190, é atendimento, não é só chamado, que nunca conectam com esses dados aqui da Polícia Civil. Imagina, se eu identifico esse 1/3 de agressões sexuais na rua e começo a buscar na base de dados da Polícia Militar, esses 18 milhões, que é uma base quase 4 vezes maior, mas com nível de qualidade de precisão bem menor, porque são os chamados de atendimento, aquela coisa rápida, chegou no local, confirmou, não confirmou. E ainda eu tenho mais 18 mil ocorrências ano no Disque Denúncia, que está com a gente lá no CICC, que também não é integrado com essa base. Aí o Disque Denúncia, de novo, é uma base de dados muito qualitativa, que às vezes eu tenho uma série de informações desse agressor. Então, esse exemplo, ele demonstra claramente, primeiro, a necessidade da inteligência artificial. O Disque Denúncia não entra na estatística? Ele não entra na estatística, doutor, e também, hoje, a não ser que o investigador ou o analista, o investigador na Polícia Civil e o analista de inteligência na Polícia Militar, ele consegue acessar as 3 bases. Ele manda para todo mundo, para a Polícia Civil, manda para Exato. PM. E também ele pode fazer uma requisição lá para a gente faz o trabalho e devolve. Agora, é sempre do individual. Você não tem um mapa onde eu consigo concentrar todos esses padrões de informação e fazer o contrário, né? Devolver para o DP, ou para a companhia da PM, ou para a Guarda Municipal, que é uma das agências que estão lá com a gente no CICC. Nós temos 16 agências, as 4 polícias, a Guarda. O que nós estamos buscando agora construir, nós estamos nesse momento fazendo teste de hipótese com algumas empresas, deputado, exatamente para construir metodologia para tratar os dados, começando pelo dado de boletim de ocorrência, depois indo para o lado da PM, o dado de chamada da PM, e depois os dados do Disque Denúncia, porque todos eles tratam do mesmo caso, mas todos eles estão classificados no modelo que atende cada um ao seu autor. Então, os dados registrados na delegacia de polícia, eles estão focados, eles têm como referência Código Penal, legislação especial. Os dados produzidos pela PM têm como referência os códigos de atendimento policial.
Por exemplo, tem um código lá chamado, o famoso C04, ou Charlie 04, no linguajar, que é desinteligência, que envolve agressão, conflito, briga, e que pode virar qualquer outra coisa. Esse é um código policial que atende o trabalho da polícia militar. A classificação jurídica atende o trabalho da polícia civil. O do Disque Denúncia é um pouco mais aberto, porque aí é o contrário, ele é completamente desestruturado, que é a vítima que está descrevendo. Só para finalizar, então, aqui a minha fala, que já se alongou demais, depois que a inteligência artificial conseguir me reorganizar esses dados, que é o que a maioria, é o principal desafio na maioria das polícias e dos países, que é fazer do Big Data, dentro da segurança, virar o Small Data, quer dizer, o dado pronto para tomada de decisão, aí quando eu tenho esse mapa organizado, as informações sobre imagem podem ser muito melhor utilizadas. Por exemplo, eu vou capturar imagens nos locais onde os dados mostram onde há o alto nível de risco das pessoas serem vítimas. Aquela câmera naquela região passa a ser prioridade. Então, por exemplo, lá no CICC nós temos acesso a 90 mil câmeras dentro das nossas 16 agências. Mas quais eu devo focar agora? Eu preciso ter os dados do mapa para estar dizendo isso. E isso muda, não é que muda frequentemente, isso muda a cada hora. A cada hora, talvez a cada grupo de minutos que não compõe uma hora, determinada região da cidade vai mudando o nível de risco das pessoas serem vítimas. Como fazer isso com 18 milhões de atendimentos ano da Polícia Militar, 5 milhões de registros de boletim de ocorrência, milhares de dezenas de denúncias? Com inteligência artificial. Aí é que está o desafio. Ela não aparece muito, porque ela acaba não ficando muito mais famosa, né? Fica mais bonito mostrar a câmera, o próprio reconhecimento facial, mas ela é a pedra de toque na mudança do jogo para a gente vencer o crime e chegar antes do criminoso. Esse é o desafio. Muito bem, muito obrigado aí. Nós vamos voltar de novo no assunto. João Henrique, deixa o doutor Igor, por gentileza, uma perguntinha rápida. Quais são os possíveis desafios éticos ou preocupações que podem surgir ao utilizar a inteligência artificial na segurança pública? Isso eu tenho a palavra aí. Obrigado, deputado. Antes, sem tomar muito tempo, quero agradecer pelo convite. Também dizer, até curioso que o senhor reservou essa pergunta para mim, porque eu justamente queria falar uma palavra sobre regulação do tema de inteligência artificial, mas eu ia dizer nessa linha o seguinte, que é muito interessante que esse evento de hoje conte com uma participação destacada do Progressistas, porque o tema da inteligência artificial é um tema que vai andar junto com a regulação estatal. Vai andar junto, é impossível que não ande. Porque justamente na medida em que aumenta a aplicação de inteligência artificial, aumentam os receios éticos em relação à utilização dos dados de inteligência artificial. Né? Eu senti um medo aqui hoje de parlamentares com a inteligência artificial que possa sair para outro rumo. O senhor viu aí, o próprio presidente da Câmara hoje, o Arthur Lira, eu vi ele com o pé atrás, que precisamos ir com muita calma. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Não, fantástico, fantástico. Olhando um pouco para o que tem acontecido nos últimos anos, né, acho que dá para falar de um caso, por exemplo, recente, de 2018, Estados Unidos, sai uma notícia de que o governo americano estaria desenvolvendo um projeto em conjunto com uma empresa de tecnologia americana, voltada para a identificação, para o reconhecimento facial, na entrada e saída de pessoas do país. Muito bem. Logo depois disso, estoura nos Estados Unidos aquela questão polêmica no governo Trump, os senhores vão se lembrar, relacionada à detenção de imigrantes na fronteira americana, em que a autoridade separava as crianças dos pais. E claro que a opinião pública, em sequência, juntou as duas coisas, né? E disse, o governo americano vai começar a usar a tecnologia de reconhecimento facial para separar pais de filhos. Então, é impossível que essas discussões não surjam. E elas são boas discussões, porque elas nos levam
a olhar para o tema da inteligência artificial na segurança pública, como sempre se olhou o tema das tecnologias na segurança pública. E um bom exemplo, talvez o mais simples, mas o mais claro para quem atua em inteligência, investigação policial, é o tema das escutas telefônicas, né? Antes de haver uma lei regulando a interceptação telefônica, não havia segurança jurídica para aplicar a tecnologia de interceptação telefônica para que ela ajudasse a desvendar um sem número de crimes, como tem ajudado. Quem é que era o órgão de choque antes da lei? Era o Poder Judiciário, né? E quando um assunto vai para o Poder Judiciário, né, ele, como manda o nosso regulamento jurídico, o nosso arcabouço jurídico, o juiz tem o dever de enfrentar aquele tema, ele não pode se abster de julgar, e ele vai enfrentar com as ferramentas das quais ele dispõe naquele momento, e que fatalmente vão terminar em um conflito entre o direito fundamental à segurança pública e uma série de outros direitos humanos. Um deles é o direito à privacidade, por exemplo, né? Tanto é que na Assembleia Legislativa a esquerda não deixa colocar lá as câmaras que por identificação, porque eles não querem, são contra, não pode. Tanto é que eu não sei ainda como as câmeras estão rodando nos Palmeiras, principalmente lá nesse parque, hoje você entra em 1 minuto para entrar para dentro, aquele que vai no jogo de futebol, que vai para fazer bagunça, esse não está entrando. Em compensação, nos outros estádios ainda não tem. Então, quer dizer, é a rapidez com também que se entra. Eu sinto lá na Assembleia que nós sentamos várias vezes colocar as câmeras para que as pessoas se vejam, já entrem. A esquerda é contra, é sempre contra isso, é uma coisa assim que, eu sei que se andar, quanto pior, melhor, ou ele diz que tira a privacidade, que o senhor falou aqui, das pessoas, mas eu acho que isso aí é tecnologia. Aí você pega um estuprador, aí você pega um cara que é violento, que vai no jogo só para violência, então eu acho importante, como o senhor está dizendo aí mesmo, quer dizer, a ética também vem tudo. Eu sinto que alguns políticos também assim com a inteligência artificial. E é fundamental que o legislativo tenha um papel fundamental aí, que é trazer essa regulação para a gente usar a tecnologia, né? Se a gente ficar com medo da tecnologia não regular, o que é que vai acontecer? As soluções do judiciário vão ser ou não pode ou pode. Não pode ou pode não é uma boa solução. A tecnologia está aí, ela vai ser usada. Se não pelo Estado, no mínimo pelos criminosos. Quer dizer, a organização criminosa dispõe dos mesmos meios para acessar a tecnologia de inteligência artificial como o Estado dispõe. Há uma oportunidade para o Estado, pelo poder de investimento e organização, de se adiantar e vencer a criminalidade na corrida tecnológica. Mas se a gente ficar com medo da tecnologia e com medo da regulação, a gente não chega num lugar em que a gente pode aplicar a tecnologia. E aí, esse tema regulatório, por exemplo, do reconhecimento facial, na esfera das empresas de tecnologia, tem sido discutido sobre 3 aspectos. Tá? Então, como seria uma regulação, por exemplo, relacionada à captura de imagens para reconhecimento facial? 3 aspectos são importantes e têm despontado como provavelmente os aspectos que vão orientar a regulação. O primeiro deles é o tema do acesso à informação. Tá? Então, muito bem, a gente vai capturar, tem aqui no prédio câmeras que são geridas por uma pessoa jurídica privada, que capta as imagens do rosto de todo mundo e, eventualmente, pode processar esses dados para extrair... Mas tem problema com isso? Pontos. Existe? Alô, existe sim essa preocupação e por isso que precisa ser debatido. E o doutor Igor foi assertivo muito, assim, ó. Precisamos regularizar, porque se ficarmos com medo de pôr a mão, o outro lado não tem medo, não tem restrição e nem tem regras. E se não nos especializarmos, quem sofre mais com isso é a sociedade. Exatamente. E o tema do acesso dos dados é um tema, então o problema está menos na captura e mais no acesso. Então, o acesso a essa base de dados tem que ser regulado. Como já é regulado, por exemplo, se uma autoridade policial, no âmbito de uma investigação criminal, quer acessar, por exemplo, trocas de e-mail entre um suspeito e, por exemplo, um destinatário de um carregamento de drogas, por exemplo,
há um regulamento sobre como, um regulamento lato sensu, tem uma lei, né, usa-se por analogia a lei de interceptação telefônica para acessar essa informação. Muito bem, então o acesso a essa informação da captura de reconhecimento facial tem que ser regulado e tem que haver uma regra sobre como acessar. Segundo é o seguinte, decisões muito dramáticas, por exemplo, prender alguém ou atirar em alguém, nunca podem ser tomadas sem a intervenção de um humano, em algum momento do processo. Então, a máquina serve para capturar aquele mar de informações, mas no momento de aplicar, de tomar uma decisão com base naqueles dados, não é a máquina, é o homem. Perfeito. Isso garante uma segurança na utilização dessas informações. Então, esses são dois aspectos. O terceiro aspecto é um aspecto daí mais ligado à ética. Acho que não vale a pena entrar, porque quem quiser ler isso está por toda a parte na internet, que é o tema do viés cognitivo da inteligência artificial, que é se ela interpreta dados de uma maneira viciada ou não. Até pela base original estar viciada quando ela treinou a inteligência, né? Desculpa te interromper, mas já encerrei. Tem um elemento importantíssimo que o doutor está posicionando, que é o seguinte: quando você avança para a regulação, tanto as forças policiais quanto o mercado se adaptam a essa regulação. Então você começa a construir tecnologia, começa a construir procedimento operacional de policiamento, procedimento de investigação que se adequa aos limites que a lei impôs. E aí você consegue ganhar velocidade. Quando não tem a regulação, fica todo mundo testando qualquer coisa, bate no judiciário, e aí cria-se uma interpretação, e pode ter aí até um viés de interpretação de abuso, onde você, recebi 10 casos, em 9 não tinha abuso policial ou interpretação do abuso, mas um tinha caracterizado, então eu passo a inviabilizar todos eles, né, pelo princípio da precaução e da contenção, porque ele aflige direito individual específico. Então, eu concordo plenamente, é fundamental estabelecer uma regulação rápido e baseado na casuística. Quer dizer, quais são os casos que estão acontecendo? Vou dar um exemplo aqui. No CICC, a gente tem um programa lá, deputado, que é a fábrica de soluções. Então, aqueles temas que acabam criando muita vitimização, o secretário destaca para que a gente construa uma política pública integrada e chama os atores. O primeiro caso que a gente iniciou foi a questão do sequestro para a finalidade de usar a transferência via Pix. Aí a gente está concluindo esse trabalho no comitê e vamos propor, inclusive, inovação legislativa nesse sentido. Porque você precisa da informação, por exemplo, da vítima que foi arrebatada, e você tem suspeita. Essa suspeita pode nascer do lado do banco, pode nascer do lado da família, que vai até uma delegacia ou chama uma viatura na rua, assim, olha, por N razões, acredito que meu parente está sob controle de criminosos no sequestro. Ou o banco, no seu time de inteligência, que faz uma análise sobre padrões de consumo, ele percebe isso. Ele precisa passar essa informação, que é uma informação cadastral, quem é, a sequência... Mas não pode passar. Então... E tem um vácuo na legislação sobre isso. A própria geolocalização dele, porque aí precisa inclusive, de uma autorização prévia, né, do cliente. Então, esse exemplo do sequestro público é um ótimo exemplo de como os criminosos atuam no vácuo regulatório apoiado pelo desenvolvimento tecnológico. A tecnologia abriu uma possibilidade, há um vácuo regulatório que cria um mercado, que cria uma grande possibilidade de atuar. A gente precisa correr rápido para construir um marco regulatório que, uma vez definido, baseado na casuística, então pega lá a quantidade de exemplos que tiver, coloca na mesa e o que é possível regular aqui para garantir os dois princípios que o doutor Igor bem posicionou, quer dizer, o interesse público e os direitos individuais. Como é que eu consigo fazer isso? Esse debate tem que ser rápido. Eu acho que talvez o principal elemento da regulação é que cada vez mais nós vamos precisar rapidamente posicionar problemas e caminhar para a regulação. Ainda bem que a gente tem um parlamentar aqui moderando o painel, porque no final acaba exatamente no parlamento. E, doutor Igor, acho que vai ficar bom para os advogados, né? Olha, E para as empresas já está bom, né? E ali tem que fazer um jeito para que tudo dê certo para as polícias trabalharem. Olha que complicação aqui. Exatamente. Como é que faz?
Eu, como cidadão, tenho interesse em que o Estado aplique todo o seu potencial e todo o seu poderio na construção de uma segurança pública que me permita sair à noite, que me permita viver tranquilamente, né? E é disso que a gente está falando, quer dizer, como é que a gente vai dar esse ferramental para as forças de segurança pública conseguirem aplicar essa tecnologia contra a criminalidade. E sem essa regulação a gente não vai chegar lá, porque a gente vai ficar nesse vácuo em que o policial, a autoridade policial, o órgão investigativo não vai conseguir usar a informação, porque vai ficar dependente de uma interpretação judicial que por vezes vai ser contrária à possibilidade de utilização daquele dado. Que vai demorar em relação ao evento, porque uma das características da tecnologia nesse momento é que ela permite que os processos sejam rápidos demais, né? Então, de repente, quando você chegou lá, ou a vítima já está morta no cativeiro, ou a vítima já foi liberada. Você acha que as empresas particulares que estão fazendo aí, que nem a sua, né, conseguem chegar mais rápido do que a parte da segurança pública? Vocês estão sempre na frente, ou se copia, ou tenta se mostrar um outro lado, que a tecnologia, que às vezes vocês têm dinheiro na frente, o Estado chega lá também, só que ele é um pouco mais demorado. Então, deputado, hoje nós fazemos essa parte de dados, né? Então, nós recebemos essas informações e ajudamos a contribuir, tanto empresas privadas, quanto alguns estados, alguns órgãos públicos, que têm interesse em criar essa estratégia mais precisa. Porém, como eu comentei no começo, eu estou há muito tempo nesse mercado de segurança eletrônica e muito pela iniciativa, pela parte das empresas privadas. Um exemplo, a gente está aqui hoje discutindo inteligência artificial. É uma coisa do momento alta, começou a explodir, isso tem uns 10 meses, já se fala há um tempo, mas começou a explodir mesmo, para todo mundo estar falando na rua, uns 10 meses. Mas, por exemplo, por falta de regulação, como o doutor Igor comentou, reconhecimento facial. Bancos hoje não usam reconhecimento facial. Alguns hospitais não usam reconhecimento facial porque morrem de receio. E não é por falta de tecnologia, e nem é um lançamento. A gente já escuta reconhecimento facial há tempo. A gente já destrava o nosso celular há muitos anos com reconhecimento facial. Mas... Para abrir a conta, você entrar no Exatamente. seu aplicativo? Mas os bancos não podem. Os bancos têm receio de, por falta de... por uma instabilidade jurídica ou abrir brechas, ele não vai utilizar. Mas isso aumentaria muito a segurança de um sequestro, de um entrar acompanhado, ou do cara que entra para dar um golpe, seja lá o que for. Então, é importantíssimo realmente a gente correr com esta parte, para que aí sim possam, inclusive, vir mais dados, e aí esses dados serem processados, que o professor João comentou, sobre a parte de limpar os dados, serem bem mais tratados, serem mais precisos, não simplesmente qualquer dados, para que isso possa virar um planejamento, uma estratégia, para que a segurança pública possa agir. Só que tudo começa pelo doutor Igor ali, que a gente conta com você também. Não, e esse tema das empresas privadas, deputado, é fundamental, porque em vez de falar de ou no Estado ou na iniciativa privada, a gente tem que desenvolver uma visão de integração entre Estado e iniciativa privada na segurança pública. É um tabu ainda, por todo o histórico de corrupção que a gente tem, tanto nessa região inteira da América Latina. Quando você fala em parceria público-privada na área de segurança pública, é um tabu. A gente tem que superar isso e entender que usar a empresa privada para desenvolver tecnologia de segurança pública é uma vantagem que o Estado pode ter. Inclusive com contratos em que o Estado depois se apodera daquela tecnologia para usar individualmente. Esse é um dos modelos americanos, por exemplo, de desenvolvimento de tecnologia, é esse. Estão mudando o que o doutor está falando? A gente está conseguindo, estão deixando mais entrar com as empresas, ou o governo ainda tem um pouco um pé atrás e faz o seu jeito? Esse é o desafio. Esse é um desafio, por isso que eu me pergunto. O Centro Integrado de Comunicação tem essa missão legal, né? E veja, o Centro Integrado existe desde 2014 e nunca exerceu essa função exatamente por esse receio, tabu e por diretriz de governo. Hoje, no governo Tarcísio,
A gente tem, inclusive... Ele é ligado muito na tecnologia, né? Muito ligado na Todo o tecnologia. pessoal que trabalha com ele é ligado em tecnologia, impressionante. E mais que isso, deputado, ele também é alguém que operou a vida inteira sob parceria público-privada. Todo modal logístico, você não consegue avançar, porque os operadores logísticos são todos privados. Só que a base da infraestrutura logística é pública, seja por concessão, seja por operador direto. Então, a relação, ainda que nós tivemos vários escândalos de corrupção na área de infraestrutura, mas o referencial de parceria público-privada para exercer funções de concessão ou de algo de interesse público é na infraestrutura. Então, ele é o grande marco. Nós estamos olhando exatamente para isso, para construir modelos. Esse caso que eu citei, da questão do Pix, ele está nascendo uma parceria sobre troca de informação, porque a gente está se conectando com as inteligências dos bancos, que inclusive passam a fornecer isso como produto para os seus clientes, né? Porque ela tem lá um time de inteligência que analisa previamente, em vez de colocar só um seguro para sanear as pessoas, ele pode trabalhar preventivamente se aproximando do Estado. Do outro lado, nós aqui no Estado, e esse é o desafio, a gente está construindo um modelo de regulação que também protege os bancos e trata eles como vítima, e não tratar eles como alguém, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Um exemplo é que nós, nesse modelo que está sendo finalizado, nós vamos receber os dados cadastrais dos bancos, nós vamos anonimizar e nós transitamos os dados com as forças policiais, de maneira que se houver algum tipo de erro e que cause vazamento, a responsabilidade é nossa e não é dos bancos. Quando ele chegou para nós, nós como estrutura de apoio às ações de operação e investigação, precisamos ter essa capacidade de sanear. O Estado nunca quis fazer isso. E aí nós recebeu a ordem do secretário Derrite, não. João, vamos viabilizar, constrói um modelo juridicamente adequado. Chamamos, inclusive, representantes da sociedade civil e da comunidade jurídica para pensar com a gente um modelo de como aplicar, especificamente para esse caso, de sequestro. Eu acho que daí é um bom exemplo de embrião da tentativa de sair. Mas os receios, né, e a falta do uso do instrumento... É engraçado porque instrumento jurídico legal já existe. O que falta é você construir ali a solução e ter a coragem mesmo, que é o que o secretário está tendo nesse momento, de nos autorizar a instruir isso, e os bancos também, de fazer, vamos fazer uma parceria específica para isso. Pode servir uma referência para outros lados. Esse fato é muito importante. A parceria entre a segurança privada e a segurança pública, seja a segurança privada orgânica, como no caso dos bancos, seja aquela coisa, ela é fundamental e não há outra área mais importante para essa parceria ocorrer que não o fluxo de informações. Informações, imagina um condomínio que tem lá câmeras, que tem os agentes que estão em campo, então eles dominam o ambiente como ninguém. Essa informação precisa chegar para as forças policiais, mas precisa chegar de uma maneira regulada, respeitando os direitos individuais de quem está ali. Esse é o debate que a gente precisa tratar de maneira adulta, né, para que vire sugestões de regulação no parlamento e também no próprio judiciário, né? Estamos iniciando isso. Que tem até adicionando o que o professor João comentou, resolvendo essa parte de por onde nós vamos andar, quais são as regras do jogo, tem diversas iniciativas que podem ser feitas. O que o professor João comentou agora sobre, primeiro, essa parte de parceria público-privado, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também uma coisa mais colaborativa. O senhor acha que a inteligência artificial vai dar muita judicialização? Enquanto não tiver... O senhor vai ganhar muito dinheiro, hein? Os almoços serão por conta do O senhor acha, sim, como empresário? Sim, e principalmente quando não se tem as regras claras. Porque quando existe a possibilidade de... Então, existe a possibilidade de... Como que funciona? E você, como governo, o que você acha que acaba sobrando para nós também? Não, sem dúvida. Vou dar outro exemplo do momento. Entre os recursos que nós estamos avançando no CICC, este ano, pelo menos, a questão do reconhecimento facial, eu escolhi não avançar, porque nós tínhamos a expansão, por exemplo, fazer o vídeo analítico nas câmeras, o processamento dos dados, além de fato eles terem que vir antes, ainda é muito inseguro do ponto de vista legal. A Prefeitura fez várias iniciativas no Carnaval, aí teve decisão judicial que bloqueou, aí depois teve decisão que autorizou. Então, como a gente está iniciando um trabalho, um processo, dada a insegurança jurídica, ele já caiu na minha lista de prioridade, porque eu tenho outros elementos que se eu gasto dinheiro e tempo, depois é o Tribunal de Contas
que me cobra porque que eu pus dinheiro e pus tempo e recursos em algo que depois se mostrou ineficiente ou que a justiça foi lá e proibiu. Então, a insegurança jurídica no lado do Estado, ela acaba inibindo inovações que poderiam avançar mais rápido. Eu acredito que a questão do reconhecimento facial, que ele é determinante, ele vai avançar em ambiente controlado. Ele primeiro precisa se sedimentar em ambiente controlado. Estádio, entrada de prédio público, hospitais, reconhecimento facial para você fazer determinados cadastros. Antes da gente chegar naquilo que se aventa muito, que é o reconhecimento facial em área aberta, eu acho que só em ambiente confinado, com controle de acesso, na hora que ele ganhar um pouco de maturidade, confiança, porque tem uma coisa também, né, deputado, o debate público, quer dizer, às vezes tem a resistência ali da esquerda no parlamento, mas o debate público ele também precisa de uma certa maturidade, a gente precisa ter casos para criar confiança, porque às vezes nem toda resistência é só um boicote ideológico, às vezes a resistência é por casos de risco que pode ocorrer. Então, o melhor ambiente para a gente começar a testar isso com mais frequência são esses ambientes controlados. Eu, como gestor, nesse momento, eu estou esperando isso ganhar um pouco mais de sedimentação. O senhor acha que o que o nosso colega está falando na parte da OAB, na parte da judicialização, na parte do juiz, na parte dos advogados, dá para a gente entrar num acordo ou o senhor acha que vai ter muita briga? Depende também dos nossos legisladores, eu como deputado, que façam leis para que acabem, quer dizer, o certo era o legislativo fazer as leis, para depois se muda lá no judiciário, aí fica difícil. Eu tenho a seguinte visão, o advogado não pode ter medo de fazer a defesa intransigente das liberdades individuais. Essas liberdades não podem ser atropeladas. E nem o maior fanático da segurança pública se beneficiaria disso, né? Então, questões como a regulação da inteligência artificial, que estabelece limites claros, ajudam a segurança pública, elas não prejudicam a segurança pública, justamente porque, enquanto não há essa linha traçada entre o que pode e o que não pode, né? Também sair de casa tem risco, né? Exatamente. Mas respondendo concretamente, a advocacia não pode ter medo de fazer essa defesa clara, aberta e intransigente. Mas a advocacia também tem que estudar maneiras de criar essa regulação para que a gente possa usar as ferramentas tecnológicas sem medo de errar, né? Acho que esse é o debate. E até para isso os dados são importantes, porque isso vai dar matéria. Porque senão fica na discussão do eu acho que o professor João comentou. Independente de lado e tal, da ideia, não quem está certo ou quem está errado, o que é certo e o que é errado. Então, para se chegar nisso, precisa ter essa base, essas informações, até para poder passar pela parte para poder a criação de leis, a regulamentação. Inclusive, a minha esposa, o professor João, ela ensinou uma frase ótima, que é assim, acreditar, eu acredito em Deus, para o resto me traga dados. E faz todo sentido. Para que a decisão possa ser bem tomada, a partir da criação da lei, precisa avaliar as variáveis. Resolvendo aí abre diversas oportunidades, deputado, diversas oportunidades. Eu quero aqui, ainda não finalizando, mas deixar agora que o meu colega, o João Henrique, fale um pouco mais, aí vamos passar a palavra para cada um, que nós estamos chegando já no término aí da nossa conversa, que eu acho que é muito importante, acho que foi muito produtiva. Aliás, essa inteligência artificial, esse evento feito aqui hoje pelo Progressista, isso vai pegar no Brasil inteiro, com certeza, nós começamos primeiro, aí que nem São Paulo, tudo começa em São Paulo, depois se copia. Então, por gentileza, o senhor tem a palavra. Acho que foi muito bom vir uma pessoa ligada à segurança pública, que nos explicou o que está acontecendo, porque eu falo, o governador Tarcísio, eu não conheço muito, tenho ido lá como eu sou base do governo, em algumas reuniões que ele me chamou, mas eu vejo as pessoas que eu tenho visitado, que nem o presidente do Detran, que eu fui lá conversar com o controladoria, ele estava aqui e foi embora, controladoria AGU, Controladoria Geral do Estado, que eu fui falar com o controlador lá, eu sinto que as pessoas são muito ligadas à tecnologia. O governador Tarcísio, todas as pessoas ligadas a ele,
Todo que ele veio de Brasília com essa tecnologia e trouxe aqui para o governo de São Paulo, sempre avançado. Então, eu acho que nós começou pela segurança pública. Se a gente não conseguir fazer que o paulista e o paulistano tenha segurança e esteja com todas as tecnologias, pelo dinheiro que o Estado de São Paulo arrecada, que é a pujança que é 317 bilhões, não tem ninguém com orçamento desse, a não ser a União, quer dizer, eu acho que então nós temos que estar sempre avançados na frente de todos. E nada mais claro do que o senhor que veio aqui e nos explicou o que está sendo feito, que é a cabeça do governador. Eu sinto que o governador, ele é da tecnologia, ele pensa alto, pensa rápido, e tudo é ligado nisso. Tanto é que ele quer fazer uma mudança estrutural em todo o Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, desde funcionário, atendimento, a Prodesp, ao Detran, ao que for, e mudar completamente, que a pessoa não precise mais ir em lugar nenhum, de casa ela faça tudo. Pelo menos é isso que eu sinto nesse governo Tarcísio de Freitas. Não, é isso mesmo, deputado. O governo tem uma posição modernizante, né, na estrutura, quer dizer, como é que você enfrenta a burocracia estatal, né? Você tem que transformar esses processos burocráticos. O mundo das GovTechs, né, explicam e cresceram em tamanho, em qualidade, exatamente fazendo isso. Quer dizer, olha para o Estado, tem funções que estão lá, vão ser sempre daquele jeito, só que eu acho que o Estado nunca vai dar e o Estado acaba fazendo. Pois é, mas ela tem a necessidade, está na lei, precisa ser feito, mas não precisa ser feito daquele jeito. Quando você entra com transforma os processos que hoje existem em processos digitais, você ganha qualidade, ganha rapidez e ganha eficiência, accountability, a gente começa a trabalhar mais com transparência, porque os dados começam a aparecer o que o Estado faz. Quer dizer, isso é uma matriz para todas as áreas. Na Secretaria de Segurança Pública, do ponto de vista interno, é um desafio fazer isso, que está desde o início do ano. Esse ano praticamente é um ano de reestruturação. E o ano que vem vai ficar muito mais claro como é que isso começa a apresentar soluções para fora. Está dentro desse grande programa, nomeado de Muralha Paulista, que o secretário batizou logo no início do ano. E o que eu queria só, para terminar minha fala, dizer o seguinte: a última grande área, o último grande setor que ainda não houve disrupção digital no país e em boa parte das democracias foi a área da segurança. Então, você tem disrupção digital na educação, então você tem várias plataformas, inclusive tem uma área das startups chamadas EdTechs, né? Você, na saúde, mais ainda, hoje você tem várias franquias dos quais você consegue fazer o atendimento de saúde pelo celular, né? E isso se complementa com o sistema público de saúde, assim como o educacional se complementa. Você tem na área de trânsito, na área de mobilidade, que foi, na verdade, a principal, né? A gente, antigamente, eu estou com 47, eu fui do tempo que a gente saía do trânsito, ouvia uma rádio que era específica de trânsito que existia aqui em São Paulo. Hoje isso parece de 2 séculos atrás, né? Hoje você não sai com o Waze, com o Maps. Então, a disrupção digital ocorreu na mobilidade. Qual é a grande área que afeta a vida, continua, que não teve a disrupção digital ainda nesse segmento, é segurança? Ela precisa de modernização do Estado e conexões em parcerias para que ela ocorra. É isso que nós estamos dispostos a fazer e é isso que a gente precisa construir junto com a sociedade. Estamos lá dispostos a isso. Muito obrigado, João. Quero aqui deixar a palavra com o Caio. Você acha que a modernização das empresas privadas vai melhorar muito para a população do Brasil, vou dizer, nem São Paulo? Para as empresas privadas, sim, né? Inclusive para a aplicação das empresas privadas, porque existe mais uma dinâmica nesse mercado, né? A busca pela eficiência, mais rápido. Né? Então, essa agilidade vai fazer com que o resultado chegue mais rápido. E indo de encontro com o que o professor João comentou, o quanto antes os governos, as iniciativas, puderem abrir os olhos para que rapidamente haja regulamentações, a sociedade tem muito a ganhar com isso, por 2 pilares. Iniciativa a parte de segurança colaborativa. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Isso aumenta a velocidade na construção de informações, onde é a sociedade participando junto com o Estado, para que crie-se o máximo de informações para gerar uma resposta. E a outra é que é uma parte, como se fosse uma parceria público-privada, né, da sociedade com o Estado, e a outra são as empresas que já são de tecnologia, que são as famosas startups, ou são as empresas que já estão avançando, são focadas só nisso. E eles poderem agregar para dar essa dinâmica e essa velocidade que o Estado, que o governo poderia ter.
É muito comum ainda em alguns estados terem essa questão, não, a gente faz em casa. Pode ser, não tem nenhum problema. Porém, você tem áreas e empresas que já estão há anos-luz na frente, viajando o mundo, acessando informações de diversos lugares do mundo. Um caso até real, só para encerrar, deputado, normal. Um caso até real, nós estamos prestando um apoio para alguns estados na região norte para otimizar essa questão de tratamento de dados, para que isso gere uma pronta resposta para a segurança pública, para que eles possam ser mais efetivos e melhore a segurança da sociedade. Enquanto nós acabamos de ouvir o professor João comentando que, infelizmente, por falta da regulamentação, o reconhecimento facial precisou passar para posições mais para baixo, porque existe esse receio, o outro lado não faz isso. Então, só que eles não estão parados. Em regiões norte do país, hoje, a gente tem situações lá onde foram identificados que já estão usando a Starlink, como eu comentei, monitoramento de propriedades rurais para se planejar uma ação criminosa através de drone. Então, o cara fica com um drone no meio do mato, com internet o tempo todo, com uma estrutura melhor, às vezes, do que a patrulha, do que a viatura que está indo até o local, que ficou sem sinal de celular, às vezes ficou sem o sinal de internet, e o cara lá monitorando. Então, só que lá a gente está sendo muito receptivo à região norte do Brasil, porque estão disponibilizando e permitindo que a gente faça essas combinações, essa parceria público-privada, para que a gente crie essas soluções mais dinâmicas, mais rápidas, para que isso gere uma base de dados e esses dados sejam analisados da forma correta, para que gere uma pronta resposta, para uma agilidade para a segurança pública, para essa pronta resposta chegar cada vez mais rápido na sociedade. E para encerrar, deputado, para resolver mesmo, mais encontros como esse seria sensacional. Seria muito bom termos encontros mais como esse. A Fundação Milton Campos, o que fez hoje, se tivermos mais dessa, ou todos nós que tivemos a oportunidade de sugerir para que algum órgão, algum ambiente possa ter mais discussão sobre o tema, se perde o receio e se agiliza a evolução da tecnologia. Porque o outro lado não vai esperar. Muito obrigado, Caio. Vou deixar a palavra do doutor Igor. O senhor faz o fechamento aqui, depois eu retorno. O senhor achar que pode falar com o senhor sobre a nossa conversa. E o senhor, como advogado, eu acho que deu aqui uma aula, que o que a gente vai poder chegar ou não chegar, para a gente ver também o tamanho do que vai ser essa dinâmica aqui, porque a gente sabe, né? A gente quer tudo, mas aí você não pode fazer tudo. Tem gente que é contra, tem gente que não é a favor, porque você entra na privacidade das pessoas, mas eu acho que para a segurança pública é importantíssimo o que está sendo feito, e como você mesmo disse, aqui hoje foi dada uma aula na parte da segurança pública sobre a nossa conversa, que, além de tudo, os especialistas que hoje de manhã nós ouvimos, pessoas que tiveram aí, políticos, e vocês que mexem com a inteligência artificial, tivemos aqui antes sobre a educação, foi educação que foi antes aqui, né? Foi educação, né? Estava o senador Ciro, é educação, né? Então, o pessoal deixou bem discutido, e a segurança pública também deixou uma porta aberta aqui. Então, por gentileza, doutor Igor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Na verdade, eu assisti uma aula aqui hoje, né? Estava confortável aqui vendo os dois falando ali, estava muito interessante. Obrigado pela aula. É uma honra compartilhar o painel com vocês. Acho que, para levar uma informação do que eu preparei para falar aqui hoje, tem um papel fundamental que o parlamento brasileiro tem que desempenhar, que é o papel de estabelecer a regulação para a utilização da inteligência artificial na segurança pública. A gente vai dar um salto qualitativo quando isso acontecer. É para já essa discussão. Já estamos atrasados, eu diria, de alguma forma. E a gente veio para ficar. Veio para ficar. A tecnologia de inteligência artificial é uma tecnologia de propósito amplo. Então, todas as áreas da atividade humana, todas, sem exceção, vão ser impactadas pela inteligência artificial. Passado esse momento inicial de entender isso, o debate dentro da segurança pública tem que ser aperfeiçoado para a gente se beneficiar desse desenvolvimento humano, que foi até engraçado de falar um desenvolvimento humano que foi a inteligência artificial, porque justamente é uma criação humana, né? Nós temos como sociedade que nos congratular pelo desenvolvimento de
um negócio tão avançado como esse, que pode resolver gargalos da segurança pública que eram insolúveis. O tema da análise de dados, é impossível analisar. Um batalhão de pessoas não vai conseguir analisar com qualidade a quantidade de dados de segurança pública que são gerados hoje, que já são gerados há muito tempo. É disso que a gente está falando, é aumentar dramaticamente a eficiência da segurança pública no Estado, e é fundamental que a gente faça esse debate agora no Brasil. Olha, estamos no nosso término, que foi muito gratificante eu ter sido mediador com palestrantes tão preparados. Só tenho a agradecer. Tenho que agradecer aqui mais uma vez a Fundação Milton Campos, agradecer os progressistas, agradecer aos senhores que vieram aqui, tiveram a paciência, acho que é muito importante, isso é o futuro, que ouviram. E é isso aí, temos que fazer mais. O Brasil tem que fazer mais do que foi feito em São Paulo, o que nós trouxemos para cá. E desde já agradeço mais uma vez aos senhores, obrigado pela presença, saíram das suas casas, do seu trabalho, vieram aqui para ajudar aí a Fundação Milton Campos. E aí, parabenizar mais uma vez o nosso senador, que é o nosso presidente nacional, parabenizar o Maurício Neves também, Guilherme Múcio, todos que participaram, o Lira, que esteve aqui ontem, foi embora hoje, que ele teve que ir para o Nordeste, o nosso Arthur Lira, que estava aqui, Pacheco, nosso Rodrigo Pacheco, hoje o presidente do Senado, quer dizer, todos presentes aqui, também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, todos vieram prestigiar. E agora terminamos aqui com a parte da segurança pública, que eu acho que nós mostramos, para o que viemos, mostramos um pouco mais o lado da segurança pública, da empresa privada e da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, como deputado, só tenho, assim, me sinto grato por vocês terem vindo, e muito obrigado a todos, a nossa guarda que esteve aqui o tempo inteiro anotando. Aqui se anota tudo, viu, irmão? Depois eles cobram, viu? Não pensa não. Eu já falou isso, falou aquilo. E os vereadores, as pessoas do interior que estão aqui, muito obrigado. Júnior, obrigado à minha assessoria, obrigado ao Ricardo que esteve aqui. Eu acho que é isso aí. Nós temos que juntos somar, e mais partidos façam como o progressista, que está saindo na frente. E quem sai na frente ganha. Muito obrigado. Doutor, eu quero cair na mão aqui, vai tomar uma pizza aí pra carregar. Nossa, muito obrigado. Parabéns. Aguarda-se aí pela data. Tantas informações de expressão trabalhar muito por inteiro. Vocês são os mais importantes. A aula dos senhores. Olha lá na audiência. Guarda-se aí. Justamente estar para que a gente